Fala galera, está começando mais um BIMcast, o seu podcast de BIM e tecnologias. Aqui comigo o Digão. Fala, Digão. Opa, tranquilo. Tranquilo. Marlinho na escuta? De boa. Perdigas de boas? Tranquilo. Ah, então tá tranquilo. Então o time tá formado. Vamos dar continuidade ao tema BIM 3D, parte 2. E para começar esse tema, dando continuidade, vamos falar de banco de dados. Porque parece uma coisa muito abrangente, mas tem um foco no que se relaciona ao BIM. Não é, Marlinho? Sim, é um assunto, é uma vertente, né? Um assunto um pouco mais de tecnologia, assim, programação e tudo mais, mas quando a gente fala de dados, a gente está atrelado isso ao BIM, por quê? Vamos tentar começar aqui do princípio, né? Um dado é um fato em sua forma primária, ou seja, qualquer texto, qualquer imagem, qualquer letra, qualquer caractere é um dado, certo? E existem vários tipos de dados, né, várias estruturas. A gente pode chamar alguém para falar sobre isso de forma específica aqui no nosso podcast, mas só para o ouvinte poder ter um embasamento. Um banco de dados é justamente um conjunto de conceitos utilizado para descrever esses dados, para organizar esses dados, certo? Um banco de dados, então, ele hospeda esses dados e organiza, meio que categorizando esses caras todos para criar relações e exibir informações para o usuário. De modo geral é isso. E qual que é a relação disso tudo com o BIM? Os softwares BIM são bancos de dados, nos quais os usuários realizam ali procedimentos, né? Utilizam ferramentas nos softwares, e o banco de dados que está por trás daquele software faz a leitura de toda a ferramenta, todos os processos envolvidos na API do software para realizar o comando que foi dado a ele. No modo geral é isso. Show. E esse banco de dados inclui também o armazenamento das famílias, dos parâmetros? Sim. Tudo isso são dados, né? É uma coisa assim muito abrangente. Então quando a gente fala, por exemplo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas quando a gente fala, por exemplo, diretamente de Revit, né, um dos softwares de modelagem BIM, quando nós falamos sobre famílias, estava falando de uma tubulação, de um eletroduto, né? Tudo isso está considerado dentro do banco de dados. E cada vez que o usuário vai criar ali uma conexão, né? Vai fazer uma conexão, modelagem, uma conexão, colocar um acessório, algo nesse sentido, também são ações realizadas através do banco de dados que vai fazer toda essa gestão. E justamente, né? Assim, ter esses dados, né, incluso nas famílias, né, usados no modelo, ajuda na manutenção também de casos reais, né, de compatibilização. Aquele dilema lá, né, no projeto versus na prática, né, lá no real. Então, quanto maior e mais organizado, né, esse banco de dados, maior a qualidade técnica, né, do seu produto, do seu projeto, né, você vai ter, né. Então, é bem importante essa parte, né. Você tem até um banco. É que banco de dados, mesmo voltado para o BIM 3D, ainda fica extremamente abrangente, né? Mas você pode ter os dados históricos da compatibilização de um prédio por meio daquele plugin, né? Que é do próprio Autodesk, que é o BCF. Você pode manter dentro dele o histórico de compatibilização entre duas disciplinas. Com as imagens da região, onde ao dar um duplo clique nessa imagem você será direcionado ao ponto no projeto e você consegue ter aquele histórico de dados da compatibilização daquele projeto. Se agora você voltar lá depois e falar, não, aqui a gente já fez essa compatibilização, tá aqui o histórico de quando a gente fez essa compatibilização, e assim sucessivamente, né? Os outros fatores assim de banco de dados aqui talvez virasse até um podcast dedicado a todas as abas de banco de dados, e vai história, hein? E é tão importante, o banco de dados ali, no que diz respeito ao BIM, os softwares, é tão importante que sem os bancos de dados não existiriam as informações, e as informações são cruciais para a existência do BIM. Então, para você ver até que ponto chega a importância, é crucial assim o banco de dados nas ferramentas de modelagem e outros processos BIM. É só organizar tudo certinho, padronizar e tacar pau. Um outro tema que eu
nós havíamos separados para discutir aqui é a questão da análise de viabilidade de terreno, né? O nome parece um pouco técnico, mas basicamente a gente analisa se há viabilidade para a utilização daquele terreno, não é, Digão? Tá mais direcionado à viabilidade econômica, né, de obras. É uma atividade essencial que deve ser realizada antes da execução de um empreendimento, né? É graças a da compra do terreno. Isso, até, né? Até da compra mesmo. É graças a esse estudo que é possível reduzir os riscos, ajustar o melhor preço de venda, né, daquele imóvel, daquele empreendimento e prever até o desempenho financeiro, né, que aquilo vai resultar para a sua empresa, né, vamos dizer assim. E aí no 3D esse estudo fica cada vez mais visualizável, né? Você consegue ver os relevos que tem no seu terreno, analisar os cortes e aterros possivelmente que você vai ter, né? Isso. Pode-se vender melhor o produto, né? E adquirir mais investidores para o empreendimento. E é isso. E eu acho que assim, depois já se tornou viável o terreno. A análise desse terreno ainda, falando da parte BIM 3D, tem a questão associada com, por exemplo, a parte de drenagem. Por onde que vai, como que eu faço um melhor corte nesse terreno para que a minha drenagem não seja tão profunda, para que eu não tenha que escavar tanto, para que eu consiga ter níveis separados entre drenagem, a parte externa da implantação de incêndio para distribuição dos hidrantes e dos sprinklers, da parte de tubulação de esgoto até chegar nas tubulações de água fria, porque a gente tem outros fatores também, que quando a gente tem vias a gente tem que abaixar essa tubulação. Então toda essa análise de como vai se comportar o meu terreno para a modelagem dessas disciplinas é importante também. Eu gosto bastante, acho bem interessante. Tem uma ferramenta que eu utilizava quando eu trabalhava lá na Múltiplos, se chamava Arten, né? É uma ferramenta no CAD e tal, é um software, né, de arquitetura, que ela fazia é claro que tem outros softwares que fazem isso, mas eu vou citar o Arten porque é o que eu tinha mais conhecimento. Ele fazia o estudo do terreno, da topografia, né? Colocar a sua casa naquela área, já fazia o corte e aterro do local, entendeu? Cara, realmente era muito bom. Tem outras ferramentas também que a gente chega a utilizar também para fazer essas análises, como por exemplo, muitas vezes o cliente, o investidor tem um projeto em mente ou até tem um projeto no papel ou num software, enfim, um projeto BIM que seja, e tem essa ideia, só que falta o local para execução da obra, por exemplo. Ele tem um arquitetônico, então ele vai buscar, com o investimento que ele tem, vai buscar terrenos para poder fazer o investimento e vai estudar a viabilidade desses terrenos, né? Então, por exemplo, o Autodesk InfraWorks utiliza o Bing, é como se fosse um concorrente do Google Earth, o Bing, o mapa do Bing. E lá é possível, você navega, né, todo o globo e escolhe lá um determinado local. Tem um terreno que fica em tal lugar, tal altura de tal rodovia, por exemplo, né, falando obra um pouco mais industrial assim. O cara no Bing, no InfraWorks, vai até o terreno, analisa, pega a dimensão, pega a área do terreno, consegue criar extrusões para fazer os primeiros estudos de viabilidade por ali. Ali no InfraWorks é possível fazer análises também de movimentação de terra, mas a gama de softwares para realizar isso é grande. Tem o Civil 3D, que é muito interessante, tem o Revit, que tem suas funcionalidades. Então o recurso é o que não falta para fazer uma análise e para chegar a conclusões, tomar decisões pautadas em dados interessantes, entendeu? Em qualidade. Realmente. E tem um ponto interessante que a gente não pode deixar de citar, que a gente precisa seguir também, né? O plano diretor da cidade, né? Que vai ser utilizado. Então esse é um dado interessante, né? Toda obra, toda a parte de viabilidade, a gente tem que seguir o plano diretor que a cidade impõe pra gente. E finalizando aí essa parte de análise de viabilidade de terreno, tem esse estudo viabilizando a construção de estradas, né? Rodovias. Porque às vezes quando você tem um relevo muito acentuado e eles podem optar por contornar aquele relevo ou fazer um túnel naquele relevo,
ou reduzir um pouco a altura daquele relevo e contornar ele por cima. Então existe todo um estudo para viabilizar isso. Só que aí esse estudo tem um aprofundamento não só geográfico, né, como geotécnico também, porque aí a gente também entra já na parte de análise do solo, da rocha, para ver essa viabilidade. Mas existe também. Aí entra na parte econômica, né? Qual é o mais Exato. barato, qual é o melhor, né? Nem o mais barato, né? Qual é o mais viável, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes o mais barato demorará muito mais tempo, então aí você precisa dessa obra para um período um pouco mais curto. Então tem que achar o meio termo aí, né? A eficiência, né? O termo se chama eficiência. Qual que se torna mais eficiente entre custo e tempo? É isso. São assuntos que eu particularmente gosto, né? Falando de terraplanagem, pavimentação, você citou estradas, e o mais interessante é que essas ferramentas, o InfraWorks, o Civil 3D, você define até a superelevação do pavimento, você consegue fazer um projeto completo, tecnicamente, é muito bom. A parte de fundação, né? Então, se a gente consegue fazer um levantamento de um terreno ali que tem um declive muito grande, de repente, a gente consegue já ter uma dimensão de como que vai precisar ser feita aquela fundação. Logicamente, né, a gente precisa fazer o estudo do solo, mas a gente já consegue ter uma noção de como vai ser a fundação, porque a fundação a gente sabe que é um dos custos mais altos que a gente tem na construção também, né? Tá, não, é que você citou fundação, só me veio à cabeça aquela obra do Hospital Matarazzo, né? Ali na Paulista. Que ergueram a igrejinha lá, porque não podia derrubar a igrejinha, que era tombada. E aí estão fazendo o estacionamento, né? Tiveram que escavar lá quase 50 metros, um negócio assim. Ergueram a igrejinha. E, cara, imagina o estudo de viabilidade para você ter que fazer isso, sabe? Daquele terreno, daquela obra, né? Entendeu? Então talvez seja uma referência pra gente pegar, né? Pra estudar mais a fundo essa análise de viabilidade, né? E para os apaixonados, né? Para quem, como a gente aqui, gosta do assunto, a gente pode até entrar em assuntos de fundação relacionados a terrenos arenosos. Quando a gente fala sobre Dubai, por exemplo, a gente fala sobre por que no litoral os prédios são tudo prédio tombado, o prédio está torto. Por que isso acontece? Como é que os caras conseguem fazer fundação de arranha-céu na areia lá em Dubai? Como que isso é feito? Puta, isso tudo é... A gente pode falar sobre tudo isso aqui ainda. A liberdade é todinha nossa. Bom, dando continuidade aqui, outro tema que a gente separou aqui, que é importante citar, é a redução de erros. Por que esse tema é importante? Porque a tentativa, né, é de provar que a utilização do BIM 3D consegue minimizar os erros de execução de obra. Isso se prova, Perdiga? Com toda certeza. Não, a gente já viu em outros podcasts que a gente fez que, principalmente na compatibilização de projetos, né, isso consegue reduzir muitos erros, porque você já entrega um projeto executivo muito mais confiável para você executar e de que não vai ter interferências ali, né? Então, você pega ali, que nem a gente falou hoje, do banco de dados, né? Você tem muito mais informação para você realmente mitigar a maior quantidade de erro possível e realmente entregar um projeto para ser executado da forma mais fiel possível e sem erro, né? Até porque, tecnicamente, dentro do ambiente 3D, a gente está trabalhando com o elemento no seu tamanho real, proporcional a todos os outros. E aí a gente consegue visualizar exatamente, por exemplo, vou citar um exemplo hidráulico. Muitas vezes você faz um projeto e prevê uma casa de máquinas e indica tal bomba para aquela casa de máquinas. E não tem um estudo necessário para saber se aquela casa de máquinas vai caber aquela bomba. E você só, lá num CAD da vida, você só põe um bloquinho de bomba lá, indica, é bomba tal, tantos cavalos. No Revit ou em outro software que venha fazer essa modelagem 3D, a gente consegue desenhar a família, modelar a família no seu tamanho real, proporcional ao nosso arquitetônico e estrutural,
e analisar se ele realmente é possível de ser instalado naquele ambiente. Se não é possível, a gente indica, é necessário que a área seja um pouco maior para facilitar a manutenção, possível troca e tudo mais. Então acho que esse é um dos pontos, entre tantos outros que a gente consegue só de visualizar ou de gerar alguns relatórios de análise, né, para justamente reduzir a quantidade de erros, porque a gente leva também aquela velha história, né? Na obra a gente resolve. Não, mas tem 2 tubos aqui que vão dar muito próximos de elétrica. Não, fica tranquilo, na obra a gente dá um jeito. A ideia do BIM 3D é justamente reduzir esse tipo de erro e necessidade de conserto futuro em obra. A gente já quer sair do projeto e modelo com isso definido e visualizado no seu tamanho real, certo? Sim, Elias, isso mesmo. Então, quando a gente trabalha, né, apenas usando o 2D, praticamente o trabalho fica mais simples, né? Pois não precisamos nos preocupar com os detalhes ali desenhados. É claro que são feitos detalhes típicos das instalações, como corte, vistas. No entanto, certos detalhes que passarão despercebidos no projeto poderão ser percebidos e resolvidos antes que chegue na obra, né? Quando a gente trabalha no 3D. E alertando que alguns desses detalhes pode alterar algum sistema drasticamente, né? Alterando orçamento, prazo e até mesmo a viabilidade do empreendimento, né? Conforme a gente falou no tema passado. E há uma demora, né, para que esses erros e detalhes sejam percebidos no projeto 2D. Precisa de uma certa experiência na área, né, ou já ter feito algo similar. Já utilizamos o 3D justamente pois está mais fácil de ver ali, né? Já tá meio que resolvido, vamos dizer assim. Evitando então retrabalho, revisões, reuniões, o simples fato até de pensar novamente, né? Por exemplo, quem faz projeto sabe, às vezes fazer um novo é melhor do que ajeitar ou revisar algo que já tinha feito e pensado. É isso aí, só para completar, se a gente for analisar, por essas e outras que, no modo geral, se tivesse uma comparação de fase de projeto, num projeto nos moldes tradicionais, a maior parte de custo e esforço na etapa de projeto seria na fase de projeto executivo, no método tradicional. Quando se fala de BIM, na teoria, a ideia é que todo esse esforço seja um pouco mais distribuído nas outras fases de projeto, porque existe uma preocupação maior em resolver problemas desde o início do projeto, como por exemplo a compatibilização. Então é por isso que, por exemplo, num projeto básico já, em BIM, já está sendo resolvidos muitos problemas que poderiam vir ainda mais para frente se estivesse sendo feito num método tradicional, em 2D, em um AutoCAD, por exemplo, né? Então isso é um dos grandes benefícios, né? Quando você precisa fazer ajustes na fase final de projeto, na obra, ou amanhã ou depois, quando você vai reformar o edifício ou na operação do edifício, o custo é muito maior. Então os ajustes no início do projeto, utilizando o conceito BIM, tem um valor econômico que compensa muito para quem contrata, entendeu? Esse é o ponto. E já que você falou em obra aí, a gente comentou a respeito de não levar esses problemas para a obra, já resolver isso no próprio modelo, já que tecnicamente o que está lá é o que está sendo executado. A gente tem que falar também sobre o BIM 3D como utilização em obra, né? E aí a pessoa pode imaginar, mas como que exatamente funciona isso, né? Existem algumas formas de você fazer essa utilização ser útil para você na obra. Por exemplo, você pode ter um iPad da vida, um tablet qualquer lá, onde você pode vir a instalar os programas corretos para fazer essa navegação dentro do seu modelo e fazer a checagem do que está sendo feito em obra com o que foi feito em modelo. E inclusive é possível você fazer indicações no modelo sobre determinadas regiões que precisam de alteração. Então, por exemplo, você chega num determinado andar de um prédio, está lá com o seu modelo aberto naquele mesmo andar, e você analisa que aquela parede não está no posicionamento correto que está no modelo. Porém,
foi uma alteração feita em obra, solicitada em obra, porém não foi atualizado no projeto. Você consegue simplesmente criar um comentário e falar: essa parede foi deslocada tantos metros para aquele lado, indicado como foto, e anexar essa foto ainda como um comentário. Isso é muito bacana para uma modalidade que existe bastante também em obras de grande dimensão, que é o cara responsável por fazer a compatibilização de projeto. Em qual sentido? A verificação do que foi feito com o que estava no projeto. Isso vai desde acabamentos, desde instalações. Então você vai lá e verifica se o piso é o mesmo, você verifica se o acabamento das paredes é o mesmo, se as tubulações estão passando onde eram para passar. Se teve alguma alteração, você já informa, porque isso são dados futuros para aquele projeto que a gente chama de as-built. Então, existem muitas formas de você fazer essa utilização do que está no modelo para o que foi na obra, porque às vezes gera dúvidas, mesmo com um projeto, o 2D, né, a planta lá, você olha e fala: está meio confuso isso aqui. Aí você já ali pega o seu tablet e olha aquilo ali no modelo 3D e fala: entendi. Então é dessa forma que está sendo visualizado exatamente. Então facilita muito. A terceira dimensão do raciocínio aí, ela é bem importante em obras. Às vezes você pega certos tipos de elementos construtivos a serem feitos que tem uma característica um pouco distinta, e você olha em 2D assim e você fala: putz, estou meio confuso sobre como que vai ser isso aqui assim. Aí você vai lá, olha em 3D e consegue visualizar exatamente o que foi pensado por quem projetou aquilo, né? Eu acho que é bem bacana. Vocês têm alguma experiência? Querem comentar alguma coisa a respeito? Cara, eu tenho um sonho. Posso comentar? Vale. Meu sonho é ver um mestre de obra assim, com um tablet, com um modelo 3D na obra, até mesmo com VR, sabe, aqueles óculos de realidade virtual também serve, identificando e direcionando a mão de obra, porque aí ele só vai se atentar a direcionar a mão de obra, entendeu? Não vai querer ser projetista, sabe, resolver os problemas, fazer armengue, essas coisas assim, entendeu? Ele vai simplesmente direcionar a mão de obra e organizar o seu cantante de obra, sua obra, entendeu? Fazer realmente o que ele foi contratado. Não vai esquentar a cabeça com outras coisas. E é bem melhor, cara, você carregar um tablet na mão do que 10 a 20 folhas presas numa madeira, sabe? A zero, tudo preso na madeira, e você carregando de cima a baixo umas horas. Aí você tá lá no 12º andar, não tem elevador ainda. Aí você sobe lá com as folhas. Aí, puta, não é essa folha. Aí manda o estagiário ir lá embaixo no escritório pegar as outras folhas e subir novamente. Você tá doido? Isso já aconteceu comigo. E é isso, né? O melhor dos mundos seria o próprio encarregado, né? Ir solucionando e fazendo as builds, né? Como você mencionou, dos problemas, desvios, né? Que vão ser realizados na obra, né? Por conta dos específicos que vai surgindo, e atualizando isso já no sistema, né? Deixando comentário lá diretamente no modelo, né? Alertando com imagem, né? Fazendo relatório em tempo real do local dessas alterações. E assim o modelo final assim do projeto seria muito mais fidedigno, sabe? Muito mais confiável. Cara, na minha experiência, eu tive experiência trabalhando numa construtora, numa empresa que fazia gestão de obras, e nós estávamos implantando o BIM na empresa. Quando se implanta BIM numa empresa, é fundamental que exista uma união, dá para dizer quase perfeita, de 3 pilares. São 3 pilares fundamentais. Um deles é hardware, ou seja, a infra que o cara vai ter, hardware e software. Qual que é a infra que ele tem? O que ele tem de máquina, o que ele tem de software, qual que é a capacidade que ele tem para fazer gestão de modelos. Um outro pilar é a cultura da empresa. Como vai ser o nível de aceitação da empresa em relação ao conceito novo. A empresa tem que se adequar ao BIM e não o contrário, isso é muito importante. E um terceiro pilar são as pessoas. Como que as pessoas vão aceitar a imposição de um novo conceito de trabalho. Então assim, principalmente a gente estava falando nos últimos podcasts da dificuldade, do início da implantação, porque nós estamos engatinhando, mas é compreensível. Vamos pensar no seguinte: na experiência que eu tive, o mestre de obras tinha um iPad na mão com um modelo, uma determinada ferramenta de mercado.
E o gerente de obras ficava navegando no modelo e indicando lá issues, né, os comentários, as tarefas para serem atendidas. E o mestre de obras até via, levava lá na execução, o iPad mostrava. Só que a gente está falando, o mestre de obras é um profissional que tem 60 anos de idade. Ele trabalha há mais de 20 anos de uma forma, ele tem uma cultura, e não é fácil mudar isso. Então a gente entende o seguinte, nós estamos passando por uma transição e é a próxima geração de profissionais que vai nascer, a próxima geração, não pessoas que nascerão, geração de profissionais que nascerão daqui 10, 20 anos, que vão começar a trabalhar com o mestre de obras, que vão ter intimidade com a tecnologia. Então é um processo muito complicado, é complexo, só que a gente tem um agravante que é positivo, porque a gente pode ter uma melhora muito rápida na qualidade desse produto, do produto que é entregue no final das obras, justamente porque o que a tecnologia, o que o 3D, o que o nível de detalhe que é apresentado nos projetos, mesmo que seja um nível de detalhe baixo, mas é muito melhor, muito mais interpretável, vamos colocar assim, do que um 2D, o nível que isso pode trazer de qualidade de interpretação para um trabalhador que não teve a oportunidade de se orientar melhor, isso faz muita diferença para o cara entender o que ele tem que fazer. Então eu entendo que isso vem acontecendo, está acontecendo a implantação de BIM, as coisas estão caminhando, isso é fantástico. VR, a gente usava a realidade aumentada, né? Colocava lá o modelo em cima da obra, né, para visualizar como isso ficaria e tal, mas é um processo que gradativamente, lentamente vai evoluir, graças a Deus já existe e vai acontecer cada vez mais. Bom, galera, estamos encerrando aqui mais um BIMcast. Quero agradecer a participação, Digão, Marlinho, obrigado pra vocês. Perdiga, faz um merchandising pra nós aí. Com toda certeza, a gente não pode deixar de fazer a nossa propaganda aqui, né? Da nossa empresa que trabalhamos com projetos e modelagem em BIM. Então quem quiser saber mais é só procurar a gente nas redes sociais por Alfabim Engenharia, tá? Vou deixar os links aqui todos na descrição para ficar mais fácil para vocês. E se quiser entrar em contato também para pedir algum orçamento, fazer alguma reunião aí, contratar a gente, os links estão aí, os dados, as informações, estão tudo aí na descrição, beleza? Show. Então, valeu. Obrigado a todos e até a próxima.